Oi, Paula. Tô colocando o título da live aqui. Oi, pessoal, bem-vindos, bem-vindas. Contemporaneidade. Ok. Ei, Beth. Olá, Natália. Mari já chegou aí também. Ei, Aline. Oi, boa noite. Deixa eu ajustar. Boa noite. Você tá me ouvindo bem? Tô. Me parece que tá com retorno. Eu tô ouvindo a minha voz. Vamos ver o que o pessoal fala aí. Deixa eu já convidar a Marina, porque aí. Boa noite, Beth. Vou afastar aqui. Oi, Marina, já chegou aí também, já te mandei o convite. Olha só, a Ampix Oiê, super tecnológica, inaugurando um que recurso novo chique! do Instagram. Antes só dava para fazer live com duas pessoas, agora dá até para quatro. Bem-vinda, Marina. Obrigada, obrigada. Você tá ouvindo a gente bem, Marina? Tá dando retorno aí? Eu tô ouvindo. Tá dando Ok. um pouquinho de Paula, retorno. Paula, fala um pouquinho aí pra gente se tá ok, Beth. A Beth, uau. Fala pra nós aí se tá ok pra gente tocar. Para mim o som Tá tá ok, ok, Rafa. beleza. Joia. As mulheres já falaram lá que tá ok também. Bom, mulheres, homens, todos e todas aí que estão chegando. Mais um dia de live aqui na Amphic. Hoje com duas canalistas aí, estudantes da Amphic maravilhosas. E não podíamos deixar faltar esse assunto, né? Falando de mulheres, não podíamos deixar de falar de maternidade e de maternidade na contemporaneidade. O que é ser mãe nos dias de hoje, né? Acho que vocês vão falar um pouquinho também. Quem são os filhos que estamos deixando, criando nos dias de hoje? Então, esse vai ser o papo. Mais uma vez, aviso que eu vou estar aqui por conta dos comentários, das perguntas e vou passando para vocês não se preocuparem com as telinhas aqui. E hoje a noite é de Tá. vocês, vou pedir para a Marina se apresentar, depois a Aline e toca lá. Boa noite para todo mundo. Eu sou a Marina, sou professora de educação infantil, pedagoga, e sou mãe de duas meninas lindas, Antonella e Mariá. E faz um tempinho já que comecei a me aventurar aí na psicanálise, fiz o curso de formação em psicanálise, né? Estou fazendo curso também para atender crianças e adolescentes. E é isso aí. Obrigada, Marina. Boa noite, pessoal. Boa noite, Rafa. Primeiro quero te agradecer pela disponibilidade aí de estar nos mediando, né? Nessa nossa primeira live, as duas aqui navegantes de primeira viagem. E Nervosíssimas. agradecer todas, né, vocês que se disponibilizaram aí a estar com a gente nesse bate-papo. E como foi colocado aí na chamada, né, a minha primeira formação é em Direito, eu sou advogada, hoje não atuante, sou mãe de uma menina chamada Luísa, que hoje tem 2 anos e meio, e sou psicanalista pela Amphic, essa associação que muito me orgulha, uma associação jovem, contemporânea, ativa, e é uma honra para mim fazer parte dessa associação. E quero agradecer também a Rafa por me convidar, né, para estar aqui com esse tema. A Rafa sabe que, como eu digo, a mulher
é a minha maior fonte meu maior objeto de estudo, principalmente depois que fui mãe. Isso me aguçou mais, assim, compreender dessa estrutura humana da mulher. E a psicanálise veio para mim porque eu escolhi ser psicanalista pelo que a psicanálise fez por mim. E em determinado momento eu escolhi ser a condutora aí dessa psicanálise para outras pessoas. E hoje eu estou aqui na minha primeira live. Vamos lá. Quando me foi entregue esse tema, que é um tema que eu gosto muito de estudar, né? A mulher na sua estrutura como mãe, me veio assim de imediato que seria necessário contar um pouquinho da história, bem breve, assim, para que a gente tenha uma noção de como a mãe foi constituída até chegar aqui, né? Como a mulher foi trazida a ser essa mãe hoje, como a gente conceitua hoje, né? Então, eu achei válido trazer a mulher do século XVII, onde ela desempenhava assim, um papel de organização do lar e de gestar os filhos. Gestar por quê? Porque essa mulher não exercia a função materna. Ela, ao receber o filho, ela entregava para uma ama de leite da época, porque o trabalho era exercido para quem estava ali para trabalhar, né? E um bebê dá trabalho. Então, ela voltava no seu desempenho normal, na sua atividade normal de mulher. E aí, essa ama cuidava dessa criança até mais ou menos 7, 8 anos, quando essa criança retornava para a família, e a família, então, encaminhava essa criança para um convento ou um internato. E só depois da idade adulta que essa criança realmente se tornava membro dessa família. Isso porque, naquela época, a mortalidade infantil era muito alta, né? O número da mortalidade infantil era absurdo, tendo em vista as condições, né, principalmente médicas, da época. Em meados do século XIX, essa mortalidade infantil, por isso a família evitava essa criança para que não se constituísse um vínculo afetivo com essa criança, tendo em vista o possível óbito, né? E também não se apresentava essa criança até então para a sociedade. Aí, em meados do século XVIII, com a consciência, né, de que o aleitamento materno poderia diminuir essa condição da mortalidade infantil, viu-se a necessidade de trazer essa criança para o seio materno. E isso foi sendo colocado, né, claro, pela questão médica da época, mas principalmente pela questão religiosa, né? Foi-se colocado o amor materno. E como referência, né, até hoje temos aí uma referência materna, Maria, né? Até então, antes se colocava muito a questão da virgindade, da pureza de Maria, e aí aos poucos foi sendo trazida essa questão materna dela como centro, né? E então vemos o amor de mãe sendo colocado como algo divino, né? Algo que vem com a mulher, que a mulher está encarregada desde que nasce, né? E tendo em vista esse amor, a mulher não sofre dentro da maternidade e está capaz de suportar qualquer coisa. Então essa mulher passou a ser colocada como esse amor passou a ser colocado como a frente da mulher, né? A mulher deveria ser mãe antes de qualquer outra coisa. E aí fomos caminhando, né, para a mãe que temos hoje. E eu queria usar uma frase para trazer nessa maternidade mais contemporânea da Simone de Beauvoir, me perdoa a pronúncia. Mas ela fala que não se nasce mulher, torna-se mulher. E trazendo esse conceito histórico da mãe,
fica muito nítido isso, né? Como toda transformação social, a mãe também caminhou dessa forma, né? Para se tornar a referência materna que temos hoje. Então, o que eu queria colocar, né, como ponto de partida aí para a gente conversar? Trazer primeiro a estrutura da mulher em si, né? Desvinculando essa estrutura da mãe. A mãe, a maternidade é uma opção da mulher, né? A mulher não nasce com essa condição. Ela se torna uma opção dentro da vida da mulher, né? É importante também trazer a questão da gestante, né? A gestante, ela não é mãe, ela é gestante. A estrutura fisiológica da mulher não a traz como mãe, não a coloca como mãe, né? O amamentar não faz da mulher mãe também. Isso fica muito claro quando a gente traz, né, a questão do abandono, né, da mãe que não quer mesmo assumir a maternidade do filho. Se a questão fisiológica tornasse a mulher mãe, isso não aconteceria, né? E as funções que hoje são colocadas para a mãe, ela é possível a gente ver que o desempenho dessas funções, elas podem ser exercidas por outras pessoas, né? Então, também o dar banho, o alimentar, colocar para dormir também não constrói uma mãe, né? Não necessariamente a mulher se torna mãe no desempenho dessas funções. Então, é muito importante a gente trazer essa estrutura mulher separada da estrutura mãe, né? Principalmente hoje, que a gente já consegue ver essa opção da mulher. É importante também falar que o nascimento do bebê não faz com que nasça uma mãe, né? Até porque, enquanto gestante, a mulher ama ela mesma, né? Porque existe um ser ali que é tão dela que esse amor é um amor narcísico mesmo, né? E à medida que esse bebê vai desenvolvendo, às vezes o movimento, né? Quando a mulher consegue sentir o movimentar desse bebê, ela consegue desvincular esse amor, esse afeto, só que não necessariamente ela já ama esse bebê e já se tornou mãe. Até porque quando essa mulher receber esse bebê no colo, vai ser um bebê diferente daquele que ela criou enquanto ela estava gestando, né? Então, é muito importante a gente trazer primeiro essa estrutura da mulher em si e o fator mãe separadamente, né? E considerar que essas funções hoje consideradas maternas não torna da mulher mãe também, não torna a mulher mãe também, né? Pra gente começar essa conversa. E eu vou trazer só alguns pontos da questão talvez mais psicanalítica, porque quando esse amor materno é colocado como divino, ele sujeita a mulher a buscar uma perfeição, né? E às vezes, se ela rejeitar essa maternidade, ela é mesmo punida, né? Socialmente, espiritualmente, né? Então, foi exatamente essa necessidade de trazer esse amor materno como divino. E hoje a gente ainda escuta muito assim, né? Perdoa. Nossa, você não pode guardar a mágoa da sua mãe, né? Mãe é mãe. Isso deixa claro o quanto a figura materna é colocada como um ser superior à questão humana, né? A mãe não ofende? A mãe não machuca o filho? Por quê? Né? Porque a mãe deve ser vista e considerada pelo filho dessa forma,
Não, a mãe ofende sim, a mãe machuca, igual qualquer outro ser humano. E a mãe também erra, né? Nós podemos trazer, psicanaliticamente falando, talvez um conceito que seja mais acessível aí, mais falado, a mãe narcísica, né? Que é aquela mãe que usa do seu próprio amor incondicional para trazer e conduzir o filho à sua maneira, né? Às vezes diminuindo para que ela se sobressaia. Ou a mãe má, né? Que é aquela mãe que ignora por completo a existência do filho, que é permissiva e deixa aí, né, à mercê esse filho. Então, eu trouxe esses conceitos para que a gente possa avaliar essa mãe contemporânea na sua condição de mãe enquanto ser humano, né? E hoje, talvez, quando traz essa questão mãe contemporânea, o que me vem à mente de imediato é a culpa. A mãe contemporânea ela está carregada de culpa. Por quê? Como mulher, hoje ela desempenha diferentes funções, né? Ela sai para trabalhar, ela continua cuidando do lar, mas existe uma função que foi dada a ela, que é o ser mãe, que é suprema, que é divina. Então é sobre essa que cai a culpa. Porque se o desempenho dela profissional não for ok, ela não se culpa da forma que ela se culpa quando ela compra no Instagram, por exemplo, a ideia da mãe ideal, do parto ideal, a amamentação ideal. Por quê? Porque se ela não tiver dando conta de estar dentro daquela condição, ela está se ferindo no seu poder supremo, que é o de ser mãe. Então, por isso que eu quis trazer essa historiazinha para a gente entender o caminhar dessa mulher até a mãe atual e o porquê, né? Talvez seja a resposta, seja a pergunta que a gente mais escuta, assim, talvez na clínica, que eu mais me deparo, é isso, né? O porquê. Por que que a gente se culpa? O porquê que não estamos nunca dentro dessa forma ideal de mãe? O porquê que as outras mulheres sempre têm um pontinho para te diminuir como mãe? E o porquê que isso dói dentro de todas as funções que a gente desempenha? O porquê que o ser mãe dói tanto, né? Então, para introduzir, para começar, eu trouxe essa temática. E aí eu quero ouvir agora eu quero ouvir da Marina, que ela tem a acrescentar aí pra gente. Por favor, Marina. Então, aí você terminou sua fala, né? Por que que ser mãe dói? Dói ser mãe, né? E eu acho que tem muito a ver exatamente com isso que você falou. A mãe é colocada como uma pessoa divina. É divino. Quando a gente engravida, a gente acha que a gente ama aquele bebê e na hora que ele nasce, você olha aquilo. Porque quando nasce, você olha, fala, gente, o que é isso? Cadê o amor? Não veio de imediato. E aí, o que vem? Culpa. Uma pessoa comentou aí, nasce uma mãe, nasce uma culpa. E é exatamente isso, é ali no perto. Nasceu. Não amo. Eu creio que algumas mães devam amar sim, né? Porque a gente tem que colocar essa questão também de cada pessoa é única. Primeiro de tudo, mais importante, a mãe é uma mulher e ela é um indivíduo. Então, cada mãe tem as suas características, as suas especificidades. Cada mãe é única. Eu tô falando assim, no meu caso foi mais ou menos esse. Eu olhei minha filha e falei, cadê o amor? Porque é construído. Você chega em casa, você não sabe direito o que fazer com aquele bebezinho. E aí você vai construindo aquele amor. Não é de cara. E aí
quando você se depara com esse não amor e vem a culpa, né, já vem um monte de sentimento ruim. E por que essa culpa, né, Aline? A gente vem conversando. É muito assim, nasce uma mãe, nasce uma culpa. Tem muito a ver com essa questão das expectativas. A gente cria expectativas, a gente coloca expectativas, e expectativas muito altas. É difícil a gente colocar uma expectativa mediana, baixa, né? A expectativa é sempre alta. E de onde que vem essas expectativas? Muitas vezes vem dos padrões colocados, né? Então a gente vê na televisão, quem que é a mãe? É aquela que faz tudo, é aquela que ama, é aquela que dá conta de tudo. E a gente sabe que não tem como dar conta de tudo. Então já começa aí esse padrão. A gente vem, né, essa semana falando sobre isso, por causa do Dia da Mulher. É isso, gente. É padrão. E aí, quando a gente tenta se encaixar num padrão, não cabe nem a gente, nem o nosso filho, nem a nossa criança. Ela não cabe numa tabela. Ela não cabe num padrão. É legal a gente saber, a gente ter um pouco de conhecimento. Não é totalmente necessário. Mas é legal. Ótimo quem quer ter o conhecimento. Ótimo quem não quer ter o conhecimento também. Só que quando você tenta encaixar o seu filho e o seu maternar numa caixinha, não cabe. E aí o que acontece? Culpa. Muita culpa. E a culpa pesa, né? A culpa é muito pesada. E aí, assim, eu acho que o passo para a gente tentar modificar um pouco isso, para mim, foi a psicanálise. Com certeza. Fica aí o convite. Venham fazer análise, porque vai ajudando a amenizar um pouco essa culpa, esse peso que a gente vai carregando. Muito do que a Rafaela colocou, né, falou na live dela ontem, da Ciranda das Mulheres Sábias, é isso, né, Rafaela? É olhar para si, é tentar assim, voltar um pouquinho para a gente mesmo. Qual que é a minha expectativa? Qual que é? Mas assim, será que essa expectativa é minha mesmo? Será que é da sociedade? Porque muitas vezes essa expectativa nem cabe dentro do desenvolvimento da criança. Então, sim, às vezes não quero dar exemplos específicos, mas às vezes eles colocam que uma criança de uma idade tem que fazer isso. Mas às vezes, cognitivamente, a minha criança ainda não está pronta para fazer aquilo. E eu quero que ela se encaixe naquela tabelinha. Na tabela está escrito que ela tem que fazer isso. Mas não é bem assim. Então, a psicanálise me ajudou nesse sentido, a parar, a olhar também para as minhas filhas, a olhar para elas, sabe? Com um olhar humano, tentar entender elas, além das tabelas, além dos padrões, né? Mas é um caminho, assim, longo a ser percorrido. Ô, Aline, acho legal a gente falar também um pouco sobre os julgamentos, né? Então, Marina, como você mesmo colocou aí, né, essa questão do padrão, eu acho que como em todas as questões, né, humanas, a internet vem, né, para contribuir, mas também para nos trazer essa venda. E como estamos lidando com uma vitrine, né, o produto mãe e filho é um produto muito vulnerável, né? Considerando que se vende o quê? A saúde do seu filho, o bom desenvolvimento do seu filho, o sucesso do seu filho, e estamos ali prontas para comprar, né? O que nos é oferecido nessa prateleira chamada internet. E isso também só contribui para que a gente construa, né, essa estrutura ou afirme essa estrutura de mãe ideal, né? Porque às vezes deixar um trabalho para depois, para amanhã, não nos causa o sofrimento. Mas se hoje alguém falou que brincou com o filho de manhã e eu não consegui brincar, já vem a culpa, porque
porque eu não fui a mãe ideal, né? E, eu pego muito, assim, também na conversa, né, com outras mulheres, no ouvir outras mulheres, a questão nossa, é uma fala bem assim, imagina se alguém escuta eu falar assim do meu filho, né, é velado. Por quê? Porque vai que alguém desconfia que eu não estou dando conta de desempenhar meu papel de mãe, né? Vai que alguém escuta que eu fico cansada, vai que alguém escuta que eu me peguei lembrando de quando eu não era mãe, de como eu era descansada, de como eu conseguia dormir bem, né? Imagina se alguém escuta, vai achar que eu sou uma mãe. Que mãe que é essa, né? Como se isso colocasse à prova o amor dessa mãe por esse filho, né? Como se isso a diminuísse como mãe. Então, em todos os momentos que eu me pego pensando nessa mãe contemporânea, eu vejo essa culpa, mas trazendo sempre para a questão desse ser supremo em que aceitamos colocar essa mãe. Eu acho que um fator importante também da gente mencionar é o olhar de uma mulher para outra mulher enquanto mãe, né? Primeiro, a mulher olhar para outra mulher quando a decisão dela é não ser mãe, como a decisão que ela escolheu, né? Porque é quase que automático a fala. Nossa, como você vai viver sem saber o que é ser mãe? É muito cruel, né? É muito egoísmo seu. Isso a gente escuta da boca de outra mulher que é mãe e sabe o quanto demanda dela ser mãe. Então ela traz mais uma vez essa ser supremo que nascemos prontos, né, para ser, sabendo que não, né? E a gente também escuta muito, nossa, toda mulher nasceu para ser mãe, ou toda mãe sabe cuidar do filho, né? Faz um curso de gestante, imagina, a gente já nasce sabendo, né? Como se fosse realmente uma coisa nata ali. E não é. Antigamente ainda acontecia das mulheres conviver muito de perto, né, com as outras mulheres. Era um ambiente muito feminino e umas conviviam com os bebês das outras. Hoje é muito natural a mãe ter o primeiro contato com o bebê com o seu próprio filho. Nunca ter pego um bebê antes, né? Então, de onde que vem esse conhecimento? Por que que todos os conhecimentos humanos é necessário aprendizagem? E o ser mãe, não. O ser mãe é. Então, entende que em todo momento essa mãe é colocada superior e isso vai sobrecarregando essa mulher, porque quando assumimos esse papel, entendemos que não. As duas necessidades vitais do ser humano, que é o sono e o alimentar, são as primeiras privações que a mulher encontra depois de mãe. Deixa eu fazer dois comentários. Claro, Tá, tá muito bom. Não estou me segurando, mas tem uma questão muito importante dentro disso que vocês estão falando, né? De correlacionar a maternagem à questão biológica, que aí todo mundo faz essa comparação, né? Até no mundo selvagem, todo animal já nasce sabendo mãe, sabendo ser, né? Sabendo cuidar da cria, e aí faz aquelas comparações maravilhosa do filho nascendo, a mãe já ensinando. Eu acho interessante porque são pessoas que não convivem de fato com a natureza, e eu sou uma pessoa que está mais ligada nisso. Semana passada, minha rolinha não, uma rolinha que fica aqui nas minhas plantas,
os filhotinhos dela nasceram e ela optou em jogar um fora do ninho, porque ela não estava dando conta de manter os dois. Ela fez um ninho muito pequenininho, um ela jogou fora, assim, ela expulsou ele acabou morrendo ali na terra e tudo. Ou seja, né, nem tudo é maravilha, até mesmo nesse campo biológico, né, da maternidade que rola ali, e ninguém quer ver isso, quer mesmo é romantizar essa coisa como se a mãe biologicamente, se a mulher biologicamente já nascesse, né, pronta para ser mãe, assim. Isso eu acho uma comparação que as pessoas fazem de maneira muito, muito errônea, né? E uma outra coisa que vocês trouxeram, que é sobre o julgamento, eu sempre observo que as pessoas que estão, as mulheres principalmente, que entram no julgamento da maternagem da outra mulher, são mulheres que também estão se esforçando demais para ser uma mãe, para suprir, para alcançar aquele campo do divino, né? Então, como assim? Eu estou me esforçando muito e ela não está se esforçando tanto quanto eu, né? Eu estou fazendo demais, eu estou tendo que né? Movendo montanhas todos os dias e ela não está fazendo isso, ou ela não escolheu ser mãe e eu tive que obrigatoriamente escolher isso. Então, o julgamento eu vejo que parte muito de um lugar de alguém que também está se esforçando demais, né? Não sei se vocês veem dessa forma. Eu acho que essa questão do julgamento realmente bem isso. Normalmente vem das mães, né? Ou de outras mulheres também que não são mães e imaginam, né? Nesse ideal. Elas ainda estão no ideal, elas ainda não têm o filho e aí estão no ideal. E mesmo as que já têm filhos. Eu ainda comentei com a Aline. É um passo, pelo menos para mim, é um passinho de cada vez para a gente aprender a não julgar as escolhas das outras mães. E quando eu ganhei a minha segunda filha, para mim isso foi um passo a mais, porque eu vi que eu fazia escolhas diferentes com a minha segunda filha da que eu fiz com a primeira. Eu falava, gente, mas se eu mesma estou fazendo escolhas diferentes com a minha segunda filha, e as outras mulheres que têm as suas vidas, que têm, né, a forma como elas foram criadas, a forma como elas querem criar os seus filhos, realmente veio para assim confirmar. Cada mãe tenta fazer o seu melhor, cada uma está se esforçando para conseguir fazer o seu melhor. Mas que é fácil? Não é fácil, e não é perfeito, nunca vai ser, e não dá para dar conta de tudo, né? Eu gosto muito de usar a frase de que você é a melhor mãe que você consegue ser, né? Toda mulher. Toda A mulher é mãe a melhor suficientemente mãe, boa, né? suficientemente boa, exatamente. E pro filho dela, ela é a melhor mãe que ele vai ter, porque é a única mãe que ele vai ter, né? Então, para tirar um pouco, né, dessa referência, desse molde, né, desse funcionamento da casa. Hoje, em todas as coisas, existe um molde. Como a casa deve funcionar quando a criança chega, como a mãe deve agir, como aquela família, aquela casa funciona e dá o peito, não dá, todas as coisas. Eu até comentei com a Marina que depois que eu fui mãe, né? Depois que eu me encontrei mãe, me bateu assim na porta a primeira frustração, assim, né? Que eu não conseguia amamentar. E eu tinha o constrangimento de fazer a mamadeira para minha filha num lugar público. Porque sempre vinha alguém que eu nunca vi na minha vida perguntar por que ela não mamava no peito. E eu me pegava explicando por quê. E aí, quando a gente vê quem está falando, isso que é o que me pego questionando, que é outra mãe, que é outra mulher, entende? Esse olhar dessa mãe suprema ainda está na mulher. Ela aceitou, ela vestiu esse lugar.
né? E eu gosto muito de usar como exemplo uma prima minha, que foi mãe nova, com 17 anos. E aí eu optei por minha filha, por adiar a minha filha comer doce e tudo. Aí um dia ela falou assim pra mim, na maior tranquilidade, nossa, a minha filha com 6 meses, eu colocava ela no chiqueirinho, entregava uma caixa de bis, enquanto ela ia abrindo, na dificuldade dela ali de abrir e comendo, eu lavava a cozinha. E aquilo me veio, gente, é o melhor que ela conseguia fazer naquele momento. Para ela, foi a melhor mãe e para aquela criança também. E pronto, ela desempenhou o papel de mãe e o de dona de casa e sucesso. Então, é essa condição que temos que assumir. Somos as melhores mães que conseguimos ser. E eu acho que, talvez para a gente caminhar aí para finalizar, como a gente pontuou muito, né, essa questão do olhar da outra mulher, aproveitando, né, que essa live veio por esse motivo, né, essa Semana da Mulher, em todos os aspectos, para que a gente possa olhar. Hoje se fala muito de humanizar, né? Em tudo hoje se fala humanizar. E ao mesmo tempo tenta se colocar o ser humano como um molde, né? Como ideal. É estranho esses conceitos, né? Os dois contemporâneos, mas o que eu penso sempre em tudo que se refere principalmente à mulher, tendo em vista, né, o que nos é exigido, o que nos é colocado todos os dias, é esse olhar humano da outra, né, esse acolhimento. Desde essa competitividade de filho, eu passei por um período onde eu estava tentando engravidar e eu senti também na pele assim a possibilidade de não alcançar o meu desejo, né? Porque eu acredito que a mãe passa por esse. Somos, claro, seres desejantes como um todo, mas o desejar ser mãe, ele vem, nos coloca mesmo a flor da pele, assim. E eu me vi muitas vezes assim, sendo olhada, diminuída. Nossa, talvez eu não vai conseguir ser mãe. E talvez é o olhar de quem decide não ser mãe que recebe também, né? Nossa. Então, ela não é uma mulher assim completa, né? Então, ter esse cuidado humano assim com a outra mulher na sua condição de existência mesmo, enquanto mulher, olhar para outra e vê-la como um humano e não como esse ser além do que conseguimos ser, né? Que sabemos bem que é real, o que é real para mim não é real para o outro também, e ter esse olhar menos acusador, né? Às vezes a gente nem termina de falar alguma coisa sobre maternidade, vem aquele caminhão assim, mais, né, uma teoria melhor que a sua, um posicionamento melhor que o seu, mas olha, compra o meu, que o meu é mais bacana, né? O meu funciona mais, o meu tem mais chances de sucesso. Tem para você. Talvez não é o que a outra dê conta de fazer e nem por isso, né, a faz menor por isso. Te fazer mais um comentário, que você está falando da humanização, né? E isso é algo que está em pauta na questão da maternagem, de ser mãe também, de humanizar o parto, de humanizar a relação da mãe com a criança. Então, volta muito para um aspecto, né? A mãe tem que amamentar, a mãe tem que fazer um parto natural, a mãe tem que fazer um parto humanizado. E tem um comentário aqui da Sarita que ela fala que o filho dela é prematuro, não pôde mamar no peito e ela tinha vergonha de ter feito a cesárea, né? E aí vem
essa concessão também da sociedade hoje que está indo para um lado da humanização e que aí julga a mulher que faz a cesárea, julga a mulher que faz a mamadeira, julga a mulher que escolheu ou não pôde dar o seio, né? E isso não tem nada a ver com humanização. Eu acho que humanização é exatamente isso que vocês estão falando, é acolher a necessidade da outra mulher, da outra mãe, e a necessidade principalmente dessa criança, né? Nem todas as crianças, nem todos os bebês vão poder nascer de um parto humanizado, tem todo um processo, a ciência está aí para isso hoje, né? Claro que a gente tem que desmistificar muita coisa, mas humanizar é entender a necessidade de cada uma que é subjetiva, né? Eu estou pegando aqui, só fazendo um aparato de todos os comentários que as mulheres estão falando, né, desse acolhimento, da subjetividade, da individualidade de cada mulher que se torna mãe. A Mayra está falando que além de todo o esforço para sermos o melhor que conseguimos ser como mães, precisamos entender que um dia temos que ser mães desnecessárias. E isso é muito difícil, né? Olha que bonito isso, então. O filho não como objeto de satisfação da mãe, mas a mãe que está criando um ser para o mundo, né? Eu procurava Exatamente. uma resposta para deixar. Não entendi o comentário da Kátia. Eu procurava uma resposta para deixar na cabeça. Se quiser explicar um pouquinho, Kátia, coloca aí. É incrível, somos sagrados que somos peculiaridades, desejos e vontades. Exatamente, Sarita. E a humanidade é isso, né? Nossas peculiaridades. Pensar que no Brasil a maternidade é compulsória. Muitas mulheres são mães, mas não escolheram. Sarita contando aqui o relato dela também. O povo até hoje me para na rua para perguntar se o Nino mama no peito. Olha os julgamentos aí, né? A fórmula e a cesárea salvaram a vida dele. A Kátia falando, sempre que me perguntavam por que eu não estava amamentando. Então, ela criou uma resposta pronta na cabeça dela para já dar para as pessoas, né? Então, porque ela não amamentava. Muitos relatos aqui. Aí vai lá. Eu vou interrompendo vocês para não deixar as pessoas aqui no vácuo também. De vontade. Eu acho importante também, Rafa, posso falar? Claro. Pode ir, vai lá. Né, que tanto tem se falado hoje, a gente não pode banalizar muito, mas é importante que tenha um empoderamento mesmo. Porque, assim, quando a mãe, ela fala assim, eu sou a mãe, né? Independente se é a mãe ou não, se é a mãe biológica ou não, quem vai exercer esse papel? Quando ela decide, ela se sente segura. Quando ela está segura da sua escolha, ela não precisa nem se justificar. Porque as pessoas vão julgar, as pessoas vão perguntar. Mas ela precisa se sentir segura para nem precisar justificar, né? Porque justamente as pessoas têm que ir aprendendo que eu não preciso justificar as minhas escolhas para você, não. Quem sabe, às vezes, quando a gente não justificar, a pessoa não vai falar assim, nossa, que pessoa, provavelmente, nossa, pessoa mal educada, nem falou nada. Mas ela vai repensar, mas o que eu tenho a ver com a maternagem dela? O que eu tenho a ver com a escolha dela? Só cabe a ela, não cabe a mim, né? Bacana, eu acho que Maria. esse processo tem a ver com essa segurança da mãe e as suas escolhas. Bacana que essa segurança, ela não parte de uma autoafirmação, né? Eu sou mãe, então eu vou dar conta, mas é uma segurança no sentido de, olha, eu não sei, mas eu sei que eu vou ser a melhor mãe que eu posso. Acho que parte por aí, né? Eu vou errar, eu vou entrar num estado de vulnerabilidade, mas a segurança é eu estou pronta. E esse estar pronta é assumir que você vai dar muita varada na água, né? É por aí, porque tem muito também o lugar de eu vou ser a melhor mãe do mundo e eu tô fazendo certo e de repente, quando a coisa aperta, não é bem por aí, né? Continuar muito nisso, a culpa vem, né? Quando a mulher decide assumir, né, esse papel de, né, eu sou a dona da razão, é isso que eu vou fazer. Às vezes ela toma até uma verdade como absoluta e é exatamente essa que a faz sofrer, né?
colocar aquela teoria ali como absoluta e às vezes não se adequou à realidade dela como mãe. Mas ela, na busca de colocar aquilo ali como verdade, né, traz dor também, né, de não assumir a sua própria realidade, né, o que ela deu conta naquele dia. Eu acho que em todos os momentos a gente esbarra exatamente na questão de trazer a função materna para mais uma função da mulher, né? Como todas as outras. Se ela tem a função de dona de casa e mãe, são duas funções, né? Ela pode ter, hoje ela pode ser uma dona de casa exemplar, amanhã ela acumulou a roupa para passar. Exatamente como a mãe. Hoje eu sentei no tapete para brincar, amanhã não deu, né? Hoje eu fiz uma comidinha fresca, amanhã vai ser esquentada, né? E isso não a diminui como mãe, assim como não a diminui como dona de casa, assim como acumulou um serviço lá no trabalho, também não vai colocá-la à prova aquele dia, né? Foi o que ela deu conta aquele dia, simplesmente isso. E em todas as coisas eu falo, né, não só como mães, nossa estrutura aí como mulher, buscar dessa segurança, né? Em todas as áreas que exigem da gente um posicionamento, um movimento, né? Estar segura faz muita diferença, né? Estar segura daquilo ali, do que a gente quer, né? Porque nós somos esses seres desejantes aí mesmo, variáveis, e o quão bonito é isso, né? E conseguir ter esse olhar para nós mesmas, né? Porque às vezes nós mesmos nos colocamos diante do filho como superior, assim. O que eu falo é lei, eu posso gritar, eu posso, e tira, nós mesmos tiramos de nós essa humanidade, né? Do erro, do acerto. Então, vem aqui, nossa, explodir ali. E em contraponto tem essa questão também que a Rafa trouxe, né? Da mãe entregar o filho para o mundo, né? Esse momento chega e muitas vezes causa dor, né? Em querer trazer constantemente. E às vezes nos deparar aí com uma mãe narciso, com alguma coisa desse tipo, impedir a construção humana do filho, né? Se colocando aí superior. Exato. Se a mãe coloca esse filho no lugar de objeto dela, né, ela perde totalmente a própria individualidade, tirando do filho o direito de responder por ele, e aí ele fica dependente extremo e cria um processo simbiótico que a gente vê muito, né, nas famílias aí. E essa mãe passa a ter, a perder a própria mulher que tem dentro dela, né? Se a gente está falando de mãe e mulher, ela exerce e se identifica total com o papel de mãe, e ela não tem individualidade nenhuma mais. Ela não tem mais a mulher dela. Quem é a mulher antes de ser mãe, né? Acho que é uma coisa que acontece muito nessas relações também. Muito, Rafa. E uma coisa que acontece é essa mãe tira do filho a capacidade dele mesmo, né? Não mostra para ele o quanto ele é capaz, com medo dele descobrir ser capaz sem ela, né? E, e essa questão do se perder, né, pós-maternidade, é muito comum, né? Acontece muito. A mulher realmente se anula dentro dessa cúpula, né? E traz essa o maternar e sobrepõe ali, se esconde e se perde. E realmente, quando ela se pega pensando nessa possibilidade, às vezes já vem a culpa. E aí some mais um pouco, né? E aí Perfeito.
Às vezes outra mãe fala, nossa, mas vai crescer tão rápido, você nem vai ver. Nossa, aproveita, porque senão logo vai estar grande, não sei o quê. A mãe entra em desespero, né? Deixa eu aproveitar mesmo. Mas o ideal é que cresça, né? O ideal é o que a gente espera, né? Que cresça e que amadureça e que se encontre, né? Nada mais bonito do que um ser humano que se encontra. Com certeza. Exato, muito bom, mulheres. Tem uma pergunta da Mari aqui. Vocês acham que é válido pensar a paternidade num debate sobre maternidade? Porque pensando em casais héteros, parece que eles não estão muito preocupados em refletir sobre essas coisas, né? Querem comentar? Rafa, eu não entendi direito se é uma pergunta. Repete, por favor. O quão válido é nesse debate a gente falar sobre também a maternidade, porque dentro de um casal, considerando um casal hétero, homem e mulher, a Mari considera que a paternidade não gosta muito de falar desses assuntos, né? Eu acredito que ela está se referindo aqui, a gente falando da maternidade num contexto da mulher antes de ser mãe também, que eu acho que entra num lugar da mulher reconsiderar o papel de mãe, e aí já é um palpite meu, né? Se eu vou jogar aí na roda, porque quando a mulher passa a se questionar dentro disso tudo, dentro desses papéis, o homem passa a ter um outro papel dentro da paternagem também, né? Porque dentro desse lugar da mulher, da mãe divina, da mulher como a mãe provedora e a mãe que faz tudo, por homem é muito confortável ter um filho, né? Ele doa o esperma e pronto, acabou. Ele não tem mais um papel além de prover financeiramente ou algo do tipo. Mas quando a mulher começa a se questionar e isso entra em pauta, aí o pai tem que entrar no rolê também, porque olha, pai, você tem que participar, você tem que estar junto. Ó. Eu tenho o meu lugar como mulher, eu não estou aqui só para ser mãe. Acho que é sobre isso aí, né, Mari? Interpretei sua pergunta, mas jogo na roda aí para vocês. Qual a experiência de vocês com isso? Então, Rafa, nós tivemos muito cuidado, assim, sabe? Às vezes não foi porque a gente quis anular o pai, não, mas foi porque a gente quis trazer muito tema mesmo, ficar dentro da maternagem. Mas, claro, né, é impossível não se lembrar da participação aí paterna, o que não é realidade para todas as mulheres, né? Consideramos isso, mas eu acredito que muitas das vezes essa própria mulher tira do homem a capacidade dele, considerando que só ela é capaz de fazer tão bem aquele papel, né? Não vai trocar fralda não, porque ele não sabe. Não vai dar banho não, porque ele não sabe. Não vai acordar de madrugada não, não tem nada para fazer. Então ela vai se montando para que ninguém tire dela o papel supremo. Porque se ela entrega isso para alguém, onde fica esse papel de única na vida desse bebê, né? Então, muitas das vezes eu vejo que algumas mulheres se pegam aí nessa autoafirmação de que não, isso eu faço, porque eu sou boa mãe, né? Se punindo, né? Dentro do seu papel, né? É um processo de reeducação para ambos os gêneros, né? Acho que a educação não só na questão de gênero, seja qual tipo de casal aí, de parental, né? De pai, de mãe, pai, mãe. É a educação desses papéis, né? E qual que é o papel de cada um na educação desse filho, e que o homem compreenda que ele tem um papel, que ele pode, inclusive, tem o direito desse papel, como você disse, às vezes a mãe, ela tira o direito do pai, porque também já tem uma questão dentro da própria relação em que a mulher trata o homem como, né, ela passa a ser mãe do homem, aí o homem não dá conta de cuidar de uma criança, a gente vai entrar num rolê aqui muito maior do que a gente está falando, né?
Mas é uma reeducação mesmo para ambos os lados, porque se a gente está falando de um lugar que a sociedade colocou a mãe divina, isso não tem nada a ver com gênero, é um lugar é cultural. Então, homens e mulheres compreendem que a mãe é divina. Então, a mulher também compreende que o pai não vai dar conta, que o pai não tem esse papel. Acho que passa por aí. Sarita está fazendo vários relatos sobre a experiência dela, né, Sarita? Acho que toca isso, é algo que precisa ser trabalhado, pois ainda existe em mim um grande medo de perder meu filho, pois ele nasceu e ficou 9 dias na UTI sem eu poder tocá-lo, cheirá-lo. Acho que isso passa um pouco pela questão do que a gente trabalha na psicanálise, né, da maternagem. Se vocês quiserem falar um pouquinho, então a gente falou tanto da mãe e da mulher. O que que é essa mãe, então, suficiente boa e o que é essa maternagem? Não colocando certo e errado, né? Mas o que a psicanálise tem para falar disso para a gente, para acalentar o coração das mães ou das pretendentes à mãe aqui? O conceito da mãe suficientemente boa, né? Ele vem justamente para dar esse acalento, porque ele vai falar que a mãe vai fazer o que é suficientemente bom para o filho. É claro, a gente sabe que quando o bebê nasce, ele demanda muito. Ele tem uma demanda muito grande. E é importante que a mãe consiga suprir essas demandas do bebê, né? Ele é um bebê, ele é indefeso. E assim, é importante também saber, por exemplo, para as pessoas que querem ter filhos, né? Já vai pensando, não, eu não preciso fazer isso tudo sozinha, não, tá? Precisa de ajuda, é muito bom ter ajuda. A gente sabe que nem todo mundo tem condição e nem todo mundo consegue ter ajuda, mas assim, o ideal seria ter alguma ajuda, porque o bebê demanda muito. E é importante suprir essas demandas inicialmente. E aí depois você vai suprindo conforme a necessidade, conforme você consegue. É o que a gente veio falando. É o quanto a mãe consegue, é o que a mãe consegue dar para o seu filho, né? Igual a Aline falou. Ontem eu consegui fazer isso, uma coisa, hoje eu vou conseguir fazer outra. E a gente vai levando assim, né? Sem peso, tentar colocar um pouco mais de leveza. Não é fácil, é cansativo, é exaustivo. Mas quanto mais culpa, mais pesado vai ficando, né? Então é tentar aí se, se colocar nesse lugar de humana, de não super-heroína, que não vai dar conta de fazer tudo do jeito que quer, principalmente, né? Porque a gente coloca, nas nossas expectativas são muito altas, de querer fazer da melhor forma. Não, faça da forma como dá, como cabe ali naquele dia, entendeu? Perfeito. O que eu consigo colocar é isso. E Muito bom, acrescentar é mulheres. Não, só para finalizar, né? Acho que estamos chegando ao fim aí do nosso bate-papo. Traz também a questão do corpo erógeno, né? Que é esse contato mãe e filho, né? Faz parte da construção materna. E esse primeiro contato faltante aí, né? Tendo em vista as mamães das UTIs, né? Das UTIs neonatal, pode existir sim uma necessidade de um apoio nessa construção, né? Dessa mãe com esse prematuro, né? Para que seja aliviada talvez essa culpa de, de ter rompido esse primeiro contato, né? Mas trazendo o conceito aí das mães suficientemente boas, em resumo, é o nosso bate-papo aqui mesmo, né? Ter em mente que somos mulheres, em primeiro lugar, né?
dentro das condições humanas, vamos ser aquilo que conseguimos ser em todas as funções que nos forem entregues ou que escolhemos. E não existe o ideal do ser, né? Não nos colocarmos aí em comparação em nenhum desses momentos assim que nos deparamos com outra mulher, né? Tendo em vista que somos seres únicos aí dentro dos nossos desejos, das nossas necessidades, e, e é isso. Muito bom, mulheres. Lindo demais, lindo demais. Deixa o coração quentinho, né? A gente saber que todas estão aí, estão na caminhada, não tem um resultado ideal a se chegar, que os medos vão vir, né, Sarita? Todas que comentaram, as dificuldades, os desafios, a culpa, o sentimento de, ai, parece que não é o que eu esperava, mas é esse lugar de tá humano, tá se olhando, se observando, cuidando e do processo todo em si. Eu acho muito legal ter uma rede de apoio também, né? Uma rede de apoio que de mulheres que estão nesse caminho também, que possam falar sobre essa maternagem e se acolherem. Isso é bacana. E fazer terapia também é muito bom. Mulheres, gratidão, vocês foram maravilhosas. Acho que podemos fazer mais vezes. Tem muitos assuntos que vão se enraizando, né? Se expandindo, e dá para fazer vários temazinhos aqui de tudo que foi falado. Numa próxima, a gente se topa mais. Amanhã a gente tem uma live, a última da semana, Saúde Integral, com a Brenda, nutricionista, Maísa, que é estudante também de psicanálise. E vamos encerrar a semana no sábado com um sarau de poesias. Quando mulheres se reúnem para fazer arte, coisa boa vai ser. Vinhozinho, poesia, leituras, para se inscrever, tem na página da Ampic ali, o flyerzinho, vocês mandam uma mensagem para a Débora que tem vagas limitadas. E vai ser muito bacana, convidamos todas aí que estão assistindo, tá bom? Gratidão, beijinhos, a live vai ficar salva aí para vocês enviarem depois para quem quiser. Até. Muito obrigada, gente. Boa noite, até a próxima, hein, Rafa? Pode deixar, com certeza. Agora você gostou, né, Aline? Agora eu peguei o jeito. Da Tchau, próxima gente. eu nem lembro, vai ter duas e só vai. Beijinho. Beijo, até. Tchau.